Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Quero trazer aqui uma rápida reflexão sobre gratidão. Aqui nós estamos diante de um cenário onde que Jesus estava caminhando a caminho de Jerusalém, e 10 homens leprosos começaram a gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Estes homens viviam à margem da sociedade, eles eram retirados do meio do convívio familiar, levados para um leprosário, porque possuíam uma doença que para aquela época não havia cura, e provavelmente estavam num estágio talvez até avançado. Então eles deveriam gritar de longe, anunciando que eles eram leprosos, para que as pessoas pudessem se afastar daquele caminho que eles iriam passar. Mas ao contrário, eles estavam diante de alguém que podia curá-los. Os milagres que Jesus estava fazendo naquele período, naquela época, estava sendo comunicado em todas as partes. Jesus estava curando cegos, leprosos, pessoas enfermas, pessoas que estavam à margem da sociedade por causa das suas enfermidades, estavam sendo curados, e aqueles homens viram uma chance, uma oportunidade de serem curados. E cada vez que Jesus curava alguém, ele não usava uma fórmula, ele não fazia exatamente igual. Cada pessoa, o Senhor, ele agia de uma forma, e esses homens sabiam que podiam esperar do Senhor a cura. Então Jesus vai e fala: vai e se mostrem aos sacerdotes. Algo que era impossível deles fazerem antes de ir ao templo, de se mostrar aos sacerdotes. Mas ali o Senhor já havia liberado uma palavra, e eles creram que seriam curados. Enquanto eles estavam indo no caminho, eles viram que estavam limpos, e um voltou para agradecer. E o Senhor Jesus, ele pergunta: não foram 10 curados? Aonde está os outros 9? E não se achou ninguém que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este samaritano. Então o Senhor falou para ele: vai, a sua fé te salvou. É interessante que aqui o homem não fez uma confissão de pecados. A gratidão é o retrato de um coração que foi alcançado pelo Senhor. A gratidão é muito diferente do que as pessoas pensam apenas sobre falar obrigado. As pessoas às vezes confundem um ato de educação com uma atitude de gratidão. Pessoas, até por falsidade ou até por sarcasmo, falam obrigado, mas somente aqueles que são alcançados pela graça conseguem ser realmente gratos, terem uma essência de gratidão. Primeiro eu quero falar que gratidão tem a ver com a memória. Salmo 103 vai dizer assim: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então a gratidão tem a ver com a memória, com você revisitar memórias antigas e você conseguir resgatar coisas que te fazem ter um espírito de gratidão.
O salmista, ele está dizendo, ele está buscando: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo, não é apenas com palavras, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. No verso 2 ele vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Veja bem que ele não está dizendo assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e vou agradecer só com palavras. Ele está dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Trazer à memória coisas boas, memórias que nos trazem gratidão, é a chave para nós criarmos forças e ter fé no amanhã. Lamentações 3:21, Jeremias, mesmo em um momento de percas, de lutos, de grandes tragédias nacionais, no momento de angústia, parece-me que ele para um momento e diz: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a relembrar, revisitar memórias que o Senhor fez sobre ele. Ele fala: é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades. Aleluia! Será que eu e você muitas vezes temos parado momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, para olhar para trás e ver da onde o Senhor nos tirou? De quantas pessoas Deus usou para nos abençoar? Ou será que nós somos como aqueles leprosos, que até foram curados, mas não lembrou de voltar para agradecer? Nós somos peritos em lembrar coisas negativas. Nós somos péssimos muitas vezes para lembrar coisas boas que outras pessoas fizeram para conosco. Mas sabe o que é interessante? Tudo aquilo que a gente faz de bom para os outros, a gente lembra com muita facilidade. Basta alguém fazer alguma coisa que você não gosta, que eu não gosto, que a gente lembra: mas eu fiz algo bom para essa pessoa. Ainda que muitas vezes nós possamos não lançar em rosto, ainda que possamos não falar diretamente para a pessoa, mas o nosso coração ama insatisfação, porque nós lembramos daquilo que nós fazemos de bom para as pessoas, mas temos a dificuldade de lembrar daquilo que fizeram para nós. Alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem do pastor Estevão Fernandes sobre 5 tipos de olhares. Dentre eles, esses olhares, ele falava sobre o olhar de gratidão. Ele contou alguns relatos, alguns fatos, em que pessoas em dado momento não olharam para trás e lembraram daquilo que tinha recebido das pessoas, dos entes queridos, do esposo, da esposa. Quantas vezes durante essa semana você olhou no olho de um filho, de uma filha, do esposo, da esposa, e agradeceu por algo? Às vezes a gente acha que as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas para nós. Quando foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém dizendo: olha, eu estava aqui mexendo nas minhas coisas, de repente numa foto, ou uma mensagem, ou um presente que você me deu, e lembrei que um dia você me ajudou? Porque no momento apenas falar obrigado, eu repito, não é um espírito de gratidão, é apenas educação. E pessoas falam obrigado até sem gostar de um presente, muitas vezes só para ficar bonito, para ter uma imagem bem estampada. Mas a gratidão é você ter um exercício de memória para olhar no passado e trazer memórias boas de pessoas que Deus usou para te abençoar. Muitas vezes as pessoas vão até a igreja, até diante de um santuário, dobram seus joelhos e agradecem a Deus, mas esquecem que Deus usou pessoas para te abençoar. Eu quero falar algo para a gente entender melhor, algo que eu gosto de chamar da dívida de gratidão. No Salmo 116:12, Davi fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ali ele vai falar que ele vai pagar os votos e tal, mas a bem da verdade, que eu gosto de chamar da dívida de gratidão, uma dívida diferente.
não é algo que você quita devolvendo aquilo que a pessoa lhe deu. De repente a pessoa te deu um abraço, você acha que vai dar um outro e não deve mais nada. A dívida de gratidão, ela é uma dívida eterna. A Bíblia vai falar assim: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. E Davi, não é à toa que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele é alguém que representa muito bem um coração grato, um coração agradecido. O pastor Adelson esses dias falou sobre Mefibosete. Em 2 Samuel 9, Davi, ele havia passado muitas lutas, perseguições. Um homem que foi tirado, como o próprio Deus disse, de trás das malhadas, das ovelhas do seu pai, e agora teve o seu reino posto sobre toda Israel. Agora ele está no trono, agora ele é reconhecido como guerreiro, como herói da nação, e ele está ali no seu trono. De repente Davi, ao contrário de Nabucodonosor, que olhou para o seu palácio, para as suas conquistas, bateu no peito e disse: tudo isso eu fiz. Ao contrário desse espírito de Nabucodonosor, Davi, no auge da sua vitória, da sua conquista, ele para e começa a revisitar a memória. Chama um servo e diz: eu lembro que eu tive um amigo, Jonatas, filho de Saul, que arriscou até a própria vida para me ajudar, e eu tinha uma aliança com esse homem, com esse amigo. Ele já morreu, mas porventura sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia e de benevolência? Então um servo chamado Ziba fala: existe um Mefibosete. Ele era jovem, ele era criança. Quando Saul perdeu a guerra, a casa do rei, saíram correndo, e dentre eles ficou aleijado dos pés, e está morando num lugar chamado Lodebar, que é conhecido como terra do esquecimento. Um homem talvez vivendo ali agora, um homem que nasceu para ser príncipe, agora estava vivendo de favor na terra de esquecimento. Então no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi faz uma busca ativa, porque a gratidão ela não vem automático no nosso coração. Tem pessoas que falam: eu não senti de agradecer, mas não trata de sentir, não é uma emoção, é um desejo, é um objetivo. Você tem um objetivo de ser alguém agradecido ou não? Tudo é uma questão de escolha. Não pensa que a gratidão vai brotar no seu coração. Você vai acordar um dia, vai olhar para o sol, vai sentir o perfume das flores e vai começar a ser agradecido, vai começar a mandar mensagem para as pessoas. Não, é uma busca ativa. E tem que ter perseverança. Sabe por quê? As mesmas pessoas que nos acolheram, que estenderam as mãos, provavelmente também já nos chatearam, porque nós somos assim. Nós ajudamos, nós abraçamos, mas nós também ofendemos. Quando Davi, ele busca alguém da casa de Saul para usar de benevolência, ele tinha uma escolha, ele tinha uma opção de lembrar o tempo de perseguição que Saul, o avô de Mefibosete, havia proporcionado para ele. Ele foi fugitivo, ele teve que se esconder em cavernas por causa da perseguição e da inveja de Saul. Mas ele escolheu trazer à memória, talvez assim como Jeremias posteriormente, aquilo que lhe traz esperança, aquilo que alimenta sua alma. Então ele faz uma busca ativa na memória, ele faz um esforço, e agora ele traz esse homem aleijado, desprezado, abandonado, e ele fala: por causa de Jonatas, o seu pai, ele honra a memória daquele que estendeu a mão para ele um dia. Você sempre será bem-vindo à mesa. Note bem que ele não fez algo simplesmente para pagar uma dívida e ir embora e seguir o seu caminho. Ele falou: você sempre vai ter lugar na mesa comigo, como alguém que faz parte do meu reino. E é interessante que ele procura algo para fazer, para honrar a memória, para
honrar a gratidão como alguma coisa útil. Muitas pessoas querem honrar a Deus, a igreja, aos pastores, aos amigos, dando aquilo que não é útil. Eu lembro de um pastor contar que o irmão falou: olha, pastor, estou muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito na igreja, e eu vejo que vocês estão em obra, eu quero dar um pouco de pedra para ajudar na construção, em forma de gratidão. O pastor chamou alguém para ir lá retirar, a pessoa foi e voltou sem trazer nada, contou para o pastor o que tinha acontecido. Ele chamou o irmão e falou: olha, você não tem gratidão e não quer abençoar a igreja, você quer que a gente limpe o terreno para você que está cheio de sujeira. Ele tinha um resto de pedra com um monte de entulho lá, ele quis usar aquilo como gratidão, mas não era algo útil. Você já parou para pensar o que você pode fazer para alguém que realmente seja útil para honrar essa pessoa? Que nós possamos ter no nosso coração, despertado pelo Espírito Santo, dívidas de gratidão. A dívida de gratidão você não paga e se afasta, você cria um vínculo eterno de amizade. De repente, no momento de dificuldade, alguém me deu 10 reais. Naquele momento de fome, de necessidade, supostamente, aquilo serviu como uma sobrevivência. Então hoje eu voltar e dar 10 reais de volta, não paga. Porque a dívida de gratidão, ela sela um vínculo de bondade. Ser agradecido ou agradecer. Colossenses 3,15 diz assim: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Note bem que Paulo agora ele está dizendo aqui aos Colossenses, não apenas para agradecer, mas para serem. E aqui é um verbo ginomai no grego, que quer dizer tornar-se grato, evoluir e ir crescendo em gratidão. Ser grato é uma responsabilidade de cada dia, de você alimentar. Quero dizer que dentro de mim, de você, tem sentimentos bons, ruins, tem desejos de fazer coisas boas e desejos de fazer coisas ruins, mas tudo aquilo que você alimenta, ele se fortalece e cresce. Eu não sei, não quero simplesmente perguntar para você se você é agradecido ou não, se você é grato ou não, mas eu quero te dizer que dá para melhorar. Eu posso melhorar um pouco mais, você pode melhorar um pouco mais. Ainda Paulo dizendo aqui em Colossenses 4, ele diz assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graças ou de gratidão. Note que Paulo está falando sobre oração. É muito importante você orar pelas pessoas. Às vezes eu encontro com pessoas que dizem: nossa, eu estou orando muito por você. Olha, eu lembro de muitas coisas que você fez, eu lembro da nossa amizade, mas no decorrer de um ano ou da vida, às vezes as pessoas esquecem de não apenas orar, mas ter ações de gratidão ou ações de graça. Aqui a palavra no grego é eucaristia, que vem da onde a gente tem a comunhão ou a ceia. É uma ação de graça, quando você externa aquilo em ato de comunhão. Então, quando a gente é agradecido a alguém, quando a gente é grato, a gente cria um vínculo com aquela pessoa, de alguma forma, de sempre lembrar, não apenas nas orações, mas com ações de graças. Por que ser grato? Mas Israel, é só uma virtude? Para que ser grato? O que eu ganho com isso? O que isso vai mudar na minha vida? Não se trata apenas de educação ou uma aparência nobre. Gratidão, é óbvio que é o oposto da ingratidão. E a ingratidão é o comportamento daquelas pessoas que estão distantes de Deus.
A ingratidão é a síndrome do afastamento de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, é impossível você não ser tocado pela graça, e quando você é tocado pela graça, é impossível você não ter seu coração amolecido para amar e valorizar as pessoas. João, ele escreve assim: olha, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos amar só de palavras, mas com ações, com atitudes, sobretudo de gratidão. As 3 gerações que mais viram milagres, às vezes a gente pensa que o que falta para uma igreja ser mais fervorosa é mais milagres, são mais curas. Pastor, mas eu não tenho o mover que havia antigamente, é por isso que a igreja está enfraquecendo. A Bíblia vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Note que o problema não é os milagres. Jesus falou em Mateus 23 que naqueles dias muitos diriam: Senhor, fizemos milagres em teu nome. E o Senhor vai falar: apartai-vos, porque eu não vos conheço, porque eu não tenho um relacionamento com vocês. As 3 gerações na Bíblia que viram mais milagres foram as mais ingratas e as que se distanciaram mais de Deus. Primeiro, a geração de Moisés. Depois de 400 anos escravizados, foram libertos com mão forte do Senhor, provisão no deserto, coluna de fogo à noite, nuvem de dia, para protegê-los do intenso calor e do frio rigoroso da noite, alimento, as roupas não envelheciam, mas essa geração viviam murmurando, e a murmuração, uma reclamação descabida contra Deus. A murmuração é o eco de um coração ingrato, porque, irmãos, a Bíblia vai falar que é impossível você adorar a Deus e amaldiçoar os homens. É impossível ser agradecido a Deus sem ser agradecido às pessoas à sua volta. E num dessas murmurações, eles falavam contra Moisés, eles criticavam a liderança, mas no fundo eles estavam rejeitando o próprio Deus, a ponto de construírem um bezerro de ouro e dizer: foi este Elohim que nos tirou do deserto. Atribuíram a uma imagem, porque não tiveram condições de dar graças a Deus, de glorificar, de serem agradecidos. A geração de Elias, que viu fogo descer do céu, que viu milagres, foi a geração que adoravam Baalins. Pessoas se dedicavam a ser profetas de Astarote, de ídolos, de demônios, mesmo diante de milagres. A geração de Jesus, que viram milagres após milagres, curas após curas, multiplicação de pães. Olha o que Jesus falou em Mateus 23, 37: Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis acolher vocês. O Senhor, Ele estava olhando para a história de Israel, que viveram tantos milagres, mas ainda no tempo de Jesus, talvez como os 9 leprosos, que não tinham gratidão, que não sabiam reconhecer o favor de Deus, antes tinham seu coração abrigado por inveja. Então, por que ser agradecido? Por que ser grato? Porque a gratidão é um eco de um coração que Deus habita, a ponto do Senhor dizer aqui para essa geração que diziam que eram filhos de Abraão, Jesus fala assim: vocês têm por pai o diabo e querem fazer e satisfazer o desejo do coração do pai de vocês. Por que ser agradecido? Porque a gratidão é um ato de fé. Aqui em Lucas 17, quando aquele homem volta para agradecer a Deus, a Jesus, Jesus fala: vai, porque a tua fé te salvou. Agradecer, ter essa atitude de gratidão, é você acreditar na palavra do Senhor, que nós devemos ser agradecidos, orar, mas velar com ações de gratidão.
E Mateus 18 conta a história de um homem que recebeu o perdão da sua dívida. E ele não tinha essa dívida de gratidão talvez com o seu Senhor. E ele encontra alguém que devia para ele, e ele não perdoa aquela dívida. E ele é lançado nas trevas exteriores. É uma representação do inferno. Porque um coração agradecido, ele tem um resultado. Ele é um coração que sabe perdoar. Sabe por quê? Tem pessoas que talvez você não consiga mais voltar atrás e agradecer. O próprio Deus, talvez o eco da oração de Davi no Salmo 116. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Davi se propôs a fazer algumas coisas. Mas quando você quer agradar alguém, a melhor coisa é perguntar para ele o que fazer. Em Mateus 25, o Senhor Jesus, ele conta uma ilustração de um rei que no momento do acerto de contas fala: ó, estive preso e vocês não me visitaram. E eles perguntam: quando foi isso? E para outros ele fala: quando eu tive fome vocês me deram de comer. E o Senhor falou: quando você faz a um desses pequeninos. Quer ter um coração agradecido a Deus? O que dá ao Senhor que tem tudo? Demonstra a gratidão dele a Ele, cuidando dos filhos dele à sua volta. Alguém que é tocado pela graça, ele tem o seu coração transformado. Eu quero finalizar, mas antes eu quero trazer aqui uma breve história. Um escrito do Victor Hugo, conhecido como Os Miseráveis. Conta a história de um homem chamado Jean Valjean. Ele, numa época de fome, ele foi preso e condenado por roubar pão. E após um grande período preso, ele é solto. Mas agora esse homem ele tem sua honra manchada por um passado de crime, por ter roubado. E esse homem não sabe para onde ir. O tempo passou, as coisas mudaram, e ele resolve bater na porta de uma igreja. O ancião, o padre daquela igreja vem, acolhe ele. As pessoas ali dentro falam: você não sabe que ele é um ladrão? Ele é um homem de má reputação. Como você abriga este homem dentro aqui da igreja? Ele vai roubar. Mas aquele padre, ele conhecia a graça de Deus. E ele sabia que a maneira de demonstrar gratidão a Deus era fazer o bem às pessoas à sua volta. E ele resolveu dar uma chance àquele homem. Infelizmente aquele homem, marcado pela vida na prisão, ele havia colocado em si um caráter criminoso. Enquanto as pessoas vão dormir de madrugada, ele corre e começa a roubar coisas ali daquele lugar, coisas de prata, coloca num saco e foge. Mas a polícia estava de olho nele, porque sabia que qualquer momento ele ia cometer um delito e eles queriam prendê-lo novamente. Dito e feito, quando ele foge com aquelas coisas, a polícia prende ele. Nesse meio tempo, o padre, ou o ancião daquela igreja, sabe da notícia que aquele homem roubou. De repente vem a polícia com aquele homem preso e fala: nós só precisamos da confirmação de que esse homem roubou, para que ele volte para a prisão e nunca mais saia. Aquele homem, aquele padre, aquele ancião olha para o Jean Valjean e fala: mas rapaz, você levou só a metade do que eu te dei. Você tem mais coisas aqui que eu deixei para você levar. E os policiais assim sem entender. O Jean Valjean também fica sem entender. Falou: ele não roubou não, isso aí eu dei para ele e quero dar mais ainda, porque ele merece, ele é meu amigo. E ele vai dar mais coisas ainda de valor para aquele homem. A polícia vai embora desconcertada. E aquele homem fala: por que você fez isso? E ele fala: isso é a graça, é o favor imerecido de Deus, que eu recebi e estou passando para você. E aquele homem fala: como eu posso te pagar? Você não deve me pagar, mas você deve reproduzir isso com outras pessoas. Ser grato, não apenas retribuir a quem te ajudou, é você carregar isso dentro de você
e fazer o bem a outras pessoas. Essa história, ela conta que esse homem se transformou num homem bem-sucedido, e lá na frente ele acaba acolhendo e ajudando uma prostituta que tem uma filha que sofre maus tratos, porque ele entendeu que a maneira de ser grato a Deus é retribuir com aqueles que precisam, com os que são necessitados. Então eu volto a dizer, como Jesus afirmou aqui, a gratidão é um ato de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então que eu e você possamos, ao retornar para as nossas casas, nessa noite, ou quem vai ouvir essa mensagem em um dia, possa parar um momento e fazer como Davi, uma busca ativa, buscando na memória todas as pessoas que contribuíram, que te ajudaram, que estenderam a mão para você. Você já agradeceu pelo país que você nasceu? Você já agradeceu pelo trabalho, pela oportunidade, pela saúde, pela família, pelo esposo, pela esposa? Você tem um hábito de, durante a semana, olhar no olho de um filho, de uma filha, de alguém que está ao seu redor, e dar um abraço de gratidão? Que o Senhor, que o Espírito Santo possa despertar no meu e no seu coração essa atitude de fé, de gratidão com as pessoas e com Deus, e que nós possamos também semear para o futuro graça, que nós possamos, com aquilo que nós recebemos do Senhor, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos aceitou, porque Ele nos escolheu, e a única forma de nós podermos devolver alguma coisa para o Senhor é retribuindo para os nossos semelhantes. Que Deus abençoe em nome de Jesus.